boa noite. Acho que é um prazer estar aqui falando para vocês, aqui, representando o IED nesse evento. E eu acho que, dentre as falas aqui hoje, acho que a minha, como é introdutória, acho que eu trouxe um tema um pouquinho mais aberto, um pouquinho, nenhuma novidade para ninguém, mas assim, um tema mais para a gente pensar um pouco a respeito e mais abrangente a respeito do design. Minha apresentação começa com uma ânfora egípcia. Né? Ânforas eram usadas para armazenar vinho. Né? Como eu sou professor de design de embalagem aqui no IED, eu resolvi usar como pavio justamente o design de embalagem para começar o assunto. Quando a gente fala uma ânfora de vinho, muitos historiadores de design de embalagem vão falar que é uma das primeiras embalagens que a gente tem registro, né? Embalagem. E o que a gente tem de interessante na ânfora, lá no Egito? Ela tinha um aspecto de função, ela era baseada simplesmente na sua funcionalidade de guardar o vinho. Quando a gente pensa em design de embalagem, pensa nas funções, nos aspectos funcionais do design de embalagem, que é armazenar, conter, proteger, ela cumpre bem, e comunicar, aquele formato dela comunicava que aquilo era um receptáculo para vinho. Então, a gente tinha uma embalagem que tinha um caráter puramente utilitário. Aí vou dar um salto gigantesco, e vou vir aqui lá para o século XIX, século XX, quando a gente teve uma explosão do mundo da embalagem, e a gente tem a embalagem desempenhando um outro papel, inclusive. Aqui tem algumas embalagens do Lifebuoy, que você tinha a coisa da função, do aspecto funcional da embalagem, de proteger, armazenar, etc., de comunicar o que era o produto, para que ele servia, o que tem aqui dentro. E a gente começa a ter um aspecto também de diferenciar o produto, tanto entre os concorrentes, quanto entre o sabão que é para gente e o sabão que é para cachorro, por exemplo. Né? Então, a gente tinha esses aspectos. Aqui a gente começa a ter uma figura, que é um termo que está em bem desuso, ainda bem, que ficou bem popular na década de 60 e 70, que era a embalagem como vendedor silencioso. Então, a embalagem era aquela que ficava no ponto de venda e vendia o seu produto silenciosamente. Né? Isso, acho que na década de 60 era bem famoso, tinha bastante gente que usava esse termo. E hoje em dia? Como é que está hoje em dia? Que embalagem do iPhone. Né? Acho que muitos de vocês aqui devem ter iPhone e devem ter tido contato com essa embalagenzinha aqui. Né? É uma embalagenzinha que não está no ponto de venda. O iPhone não é um produto de prateleira. O iPhone não é um produto que ele necessita da embalagem como vendedor silencioso. Então, por que eu tenho algo tão caprichado? Né? Quando você pega a embalagem do iPhone, o tato é gostoso, o peso dela é gostoso. Quando você abre o produto, a maneira que o produto é apresentado a você é diferente. Por que isso para um produto que não é de prateleira, que eu não preciso da embalagem para vender? Porque essa embalagem está funcionando não só como, além de cumprir esses aspectos eles acabam entrando como um segundo plano, para uma coisa um pouco mais profunda, que é o quê? Que é usar a embalagem como um manifesto. Essa embalagem é um manifesto para a gente. Quando você tem contato com essa embalagem é um manifesto à simplicidade, é um manifesto à tecnologia, no caso da Apple, é um manifesto ao aspecto cool que o produto tem, é um manifesto ao bom gosto. Né? E é interessante a gente pensar nessa embalagem como um manifesto, principalmente quando a gente está aqui num evento que vai falar bastante sobre sustentabilidade, porque a maneira como eu encaro hoje a embalagem, a maneira como eu encaro, a maneira que eu exponho o meu produto, a maneira que eu vendo o meu produto, a maneira que eu distribuo o meu produto, é muito importante para o consumidor. Ele vai estar encarando aquilo como um manifesto das empresas de como ela está querendo ser percebida. Né? Como ela quer ser percebida. E onde entra o design? Por que o professor de design está aqui falando esse tipo de coisa? Né? Porque o design entra aqui por um aspecto que é o seguinte, pelo aspecto do projeto. Design é uma disciplina, design é uma área que ela é centrada no projeto. Só que quando a gente pensa em projeto, a gente tem que pensar o seguinte, o projeto de design ele vai ser responsável pelo quê? Pelo visual gráfico daquela peça, ele vai ser responsável pela forma, pelo shape daquela embalagem e pela mecânica com a qual eu estou tendo contato com aquele produto. Só que, se a gente pensar nisso como um fim, hoje em dia isso não responde mais. Talvez até a época do lado do Lifebuoy, isso aqui, eu pensar no design, no projeto de design, como
apenas o aspecto do visual gráfico, da forma e da mecânica, hoje em dia ela não responde mais os anseios do mundo contemporâneo. A gente tem que pensar o seguinte, somar isso aqui e pensar nisso como um meio para um fim maior. E qual seria esse fim? Qual seria esse fim maior que o design tem hoje? Qual seria o papel desse design hoje? Criar significado. Então, design não é styling, design não é fazer algo bonito, design não é identidade, design não é logotipo. Design é produção de significado. Os significados que eu preciso colocar no produto ou na embalagem, para que aquilo adquira esse aspecto de manifesto, para que aquilo crie identidade com o consumidor, crie identidade com quem vai ter contato com aquele produto, é por meio do design. E aí a gente volta, peraí, mas design, então, é produção de significado? Sim. Até usando aqui um pouco do trabalho do Willem Flusser, eu gosto de usar bastante, se a gente for procurar ir atrás da etimologia da palavra design, e atrás da raiz dela, a gente vai encontrar sign ali no meio, signo, o signo. Esse sign de design vem do latim signum. Design é dar significado. Então, qual que é o papel do design nisso tudo? Dar significado, criar significado para produtos e serviços. Por isso que aquela embalagem, ela acaba adquirindo aquele aspecto de manifesto. E aí, a gente chega num ponto que é interessante, que é o seguinte. Peraí, então o design está mais... O propósito final do design é produzir significado, então tá. Se a gente for pensar bem, eu trouxe aqui três pensadores contemporâneos, que estão pensando a sociedade, estão pensando a filosofia, estão pensando a antropologia. Vamos pensar nesses três aqui, no Pierre Levy, no Lipovetsky e no Bauman. Né? Os três, eles têm desenvolvido trabalhos ao longo do tempo que estão falando o seguinte. O Pierre Levy lá, quando vai falar de virtualidade, vai falar de virtualização da vida urbana, virtualização das relações que a gente tem. O Lipovetsky, quando vai tratar do caráter da hipermodernidade, é um termo que ele cunhou para explicar um pouquinho o que a gente está vivendo hoje, o que a gente vive no dia de hoje. E o Bauman, com a modernidade líquida. Os três estão falando de uma coisa que é muito interessante, que é muito central, que é o seguinte, que a gente está saindo do mundo das coisas e partindo para o mundo das ideias. Se a gente pensar bem, e for puxar pela memória, puxar pela história, grandes nomes do começo do século XX, a gente vai pensar no Matarazzo, vai pensar no Rockefeller, que eram grandes industriais, pessoas que detinham muito poder material, terras, fazendas, indústrias, eles tinham muito poder material. Se a gente for pensar um nome hoje, aposto que muitos de vocês vão pensar no Zuckerberg, que é o dono do Facebook, ou no pessoal do Google. Então, o que acontece? A gente tem muita produção de valor hoje vindo do mundo justamente das ideias, do mundo da propriedade intelectual. Então, o que acontece? Se eu quiser amanhã começar a produzir iPhone e eu tiver dinheiro, eu consigo. Eu compro uma fábrica, contrato gente e coloco gente para trabalhar. O que vai faltar para o meu iPhone ser o iPhone? Vai faltar aquela parte justamente dos significados que estão dentro do produto, dos significados que o produto traz para a gente. Então, quer dizer, esse significado, esses conceitos, eles acabam adquirindo o aspecto, adquirindo a figura de ativo para a empresa. Tem um estudo que diz o seguinte, inclusive, a Coca-Cola hoje, 65% do valor da Coca-Cola é a sua marca. Gente, o que é marca? Nós estamos falando de algo intangível, algo que é só conceito, que é somente conceito, que é somente significado. Um monte de significado agregado àquele produto. Tá? Então, a gente tá num mundo hoje justamente que está caminhando para esse mundo das ideias. Então, o mundo material, ele vai perdendo espaço de valor para esse mundo das ideias. Então, peraí. Então, o design lá está envolvido na criação de significado. E eu tenho um mundo hoje que está trabalhando nessa coisa o mundo que está caminhando para o mundo das ideias. Por isso, por esse motivo, o que acontece? O design ele acaba adquirindo uma posição de protagonismo no mundo de hoje. Ele acaba adquirindo uma posição importante, onde a gente vê, por exemplo,
as empresas contratando equipes de design, criando vice-presidências de design, por conta do aspecto inovador que o design oferece para essas empresas, seja em que área que for. Então, hoje em dia, a gente não fala mais, a gente não tem mais aquele cercadinho, é design de produto ou é design de gráfico. Não, você tem o design, que ele pode ser aplicado em qualquer área do conhecimento. Então, você vai ter um designer trabalhando numa grande empresa, num grande banco, você vai ter um designer trabalhando numa empresa, whatever. Você tem posições para o design em qualquer dessas empresas, porque a gente está falando de criação de significado, a gente está falando de um pensamento que as empresas não tinham até então. Por que isso? Por conta do caráter interdisciplinar e transdisciplinar que o design tem. Tá? O design ele tem uma facilidade de pensar fora da caixinha. Tudo bem, você está puxando sardinha para a sua fogueira. Mas o que acontece? O designer, na sua formação, ele é obrigado a pensar transdisciplinarmente e interdisciplinarmente. A gente é obrigado a fazer isso. Isso fez com que o design soltasse um pouquinho as amarras daquele mundo positivista do século XIX e XX. Aquele mundo que compartimentava todos os conhecimentos. Biologia aqui, física aqui, matemática aqui, Isso não faz sentido mais hoje. Ou você pensa entre as caixinhas, ou você está ferrado, ou você está perdendo. E aí essa facilidade do designer de pensar fora dessas caixinhas, pensar sempre unindo essas caixinhas, criou e deu ao designer essa posição de protagonista nos dias de hoje. E transformou o design numa coisa popular. Está com interrogaçãozinha ali, por quê? Porque o design acabou se popularizando para o bem e para o mal. Né? A gente encontra lá no bairro da gente, lá uma designer de sobrancelha, não encontra? E aquilo de design não tem nada, a gente sabe disso, mas o que acontece? Ao colocar aquela palavra ali, ou a designer de bolo, ao colocar aquela palavra ali, ela está tentando colocar um valor de status por conta desse valor que o design agrega ao produto. Ela fazendo isso ou não. Né? E a popularização do design acaba facilitando outras coisas também. Hoje em dia, eu estava fazendo um trabalho para uma grande cervejaria, um trabalho grande de pesquisa de imaginário de marca, e a gente estava justamente entrando em contato com uma coisa que era interessante, que era o seguinte. Hoje em dia, uma cerveja não vai estar concorrendo com Antártica, Skol, Brahma, Boêmia. Não. Mas a minha cerveja é consumidor de classe C. Mesmo assim, você não está concorrendo só com essas. Você está concorrendo com a Beck, você está concorrendo com a Miller, você está concorrendo com a Budweiser, você está concorrendo com aquela importada russa esquisitona, você está concorrendo com a Carlsberg, que é inglesa, você está concorrendo com a Brooklyn Beer. Por quê? Não, mas estou falando de consumidor de classe C. Mesmo assim, porque o consumidor hoje ele tem acesso a esse produto. Ele pode não consumir, mas esse produto, ao chegar ao acesso dele, acaba virando aspiracional para ele. Então, ele vai ter acesso. Então, você não concorre mais só com o seu vizinho da esquina ou o seu vizinho de bairro. Você concorre com todo mundo. Então, cada vez mais, o design, essa produção significada adquire importância. Porque a gente tem que pensar nisso aqui. Que qualquer concorrência, qualquer produto hoje, a concorrência é global. O cara, ele pode não tomar sempre a Bex. Mas ele vê lá no Pão de Açúcar um dia, ou ele vê no Walmart um dia, ou ele vê numa grande rede um dia, e vai experimentar um dia aquele produto. Nessa pesquisa que a gente fez, foi interessante que o pessoal reclamava muito de uma das grandes marcas de cerveja, mas reclamava muito do sabor dela. Né? E a gente ficou pensando assim, será que esse produto que eles estão reclamando, esse produto piorou? Ou será que é o contato dele com outros produtos está melhorando o paladar dele? Quem lembra aqui na década de 80 aqui? Ou você tomava Skol, Antártica, Brahma ou Malte 90. E acabou. A gente não tinha escolha, a gente não tinha variação de produto, a gente não tinha escolha para fazer. Hoje a gente tem. Isso tudo está ao alcance da gente. Então, cada vez mais, o design adquire essa importância, adquire esse protagonismo nos dias de hoje. E quando a gente fala do design, criando esse aspecto de manifesto para um produto, para um serviço, para uma instituição, a gente está falando justamente
de que produtos que eu estou usando para construir o meu produto. O que eu estou colocando ali dentro? Que valores que eu estou colocando ali dentro? O consumidor hoje ele enxerga os valores que você coloca dentro do seu produto. Ele enxerga aquilo. Por onde? Através da embalagem, através do produto, através da apresentação dele. Né? Tá bom. Então, eu estou aqui representando uma instituição de ensino. Né? E onde entra o ensino de design nisso tudo? Aliás, e onde entra também o aluno de design? A gente tem que pensar no ensino de design hoje. Eu acho que eu fui estudante na década de 90, e na década de 90, como estudante, eu enxergava muito uma tecnicidade excessiva no mercado de design e no ensino de design. A gente tinha muito pouco contato com o aspecto humano, com o design como disciplina de humanidades. Né? O design era uma... Eu não sei, acho que... Eu sempre brinco que semiótica é tudo, né? Se a gente lembrar bem, até a década de 90, os cursos eram desenho industrial. Né? É um termo que... não, mas foi um termo que foi cunhado erroneamente. Tudo bem, mas, poxa, semiótica é tudo, né? Desenho industrial acabou jogando o design numa vala de um aspecto técnico que sempre parecia que você estava trabalhando com algo técnico, e não é. Design é uma disciplina de humanas. A gente está falando de humanidade. Então, esse aluno de hoje, essa instituição de ensino de hoje, ela tem que desenvolver o aluno na sua técnica, mas também o aluno como cidadão, o aluno como consumidor, o aluno como antropólogo, o aluno como sociólogo. O aluno tem que ter contato com todas essas áreas, com todas essas disciplinas. Você tem que pensar na formação do aluno como homem, como algo completo, não só pelo seu aspecto técnico. Né? Porque senão, o que acontece? Esse papel que o design está exercendo nos dias de hoje, de produção de significado, ele se perde. Ele se perde. Tá? Se você tem uma formação só técnica, você não tem como agregar esse monte de valor, esse monte de princípio num produto. Você não consegue, você não chega lá. Você precisa conhecer para quem você está vendendo. Porque, acima de tudo, quando a gente faz design, a gente não faz para a gente faz para o outro, sempre. Sempre design é feito para o outro. Então, eu tenho que ter o caráter humano, eu tenho que pensar nesse aspecto humano do design acima de tudo. Né? Acho que por isso é super importante que a gente vai ter aqui um monte de gente falando justamente de sustentabilidade, porque esse papel social do design, esse papel humano do design, mais do que nunca, ele está pedindo para ser usado. Né? Mais do que nunca, porque é isso que vai tornar o seu produto diferente. Tá? Preço não torna o seu produto diferente. Preço é o mais vulnerável dos atributos. O seu concorrente vai lá, abaixa o preço, acabou o seu diferencial. Tá? Tecnologia, eu vou lá na esquina e compro. Eu compro alguém para fazer a tecnologia para mim, eu compro uma fábrica, ela vem de navio do exterior para cá. Então, quer dizer, o que vai diferenciar o seu produto? O que vai diferenciar o seu produto são os valores e princípios que você está agregando nele. E você vai agregar isso por meio do design. Tá? Era isso que eu tinha para falar. Obrigado.